Coisa boa é adorar o Senhor, né? Coisa maravilhosa é exaltar o nome do nosso Deus. Eu continuo muito feliz, viu, irmãos? Continuo aguardando o Senhor e firme na minha fé. Cada dia está melhor. Hoje, mais do que em todo outro tempo que eu já servi a Ele. Que dia maravilhoso foi esse dia que o Senhor fez e que nos deu como presente para passarmos mais este tempo aqui na terra. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Amém? Hoje nós vamos dar o passo de número 58 com Jesus. Estamos aí caminhando com Cristo em seus ensinamentos, em seus feitos, e quanto mais eu vou examinando, mergulhando aí no conhecimento do Evangelho, parece que cada vez que a gente volta a um texto já lido muitas vezes, tem coisa nova, né? A palavra não diz que a palavra se renova a cada manhã. A Bíblia não diz isso. É uma frase que as pessoas falam, mas não está escrito na Bíblia, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E alguém chutou aí, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não, a palavra do Senhor é a mesma, sempre. Só que cada dia ela se revela mais preciosa, mais grandiosa, né? Mais reveladora. Quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais gostoso fica. Ela sacia a fome da alma, mas parece que tem também uma químicazinha espiritual que ela provoca mais fome. De sorte que a palavra de Deus nunca enjoa, nunca é demais, né? Pelo contrário, cada dia ela é melhor. Amém? Hoje, a exigência de um sinal. Se você recapitular só um pouquinho, quem esteve aqui no domingo, aí no passo de número 57, você vê que Jesus acabou de fazer a multiplicação, depois ele vai sair dali, né? Então, tendo alimentado a multidão, o texto de hoje é Mateus 15, 39, e depois 16 e o 4, aqui dentro dos versículos, tá? E Marcos 8, 10 a 12. Então é uma junção desses textos, certo? Eu aqui, resumidamente, lá como juntamos das Escrituras. Jesus acabou de alimentar a multidão e vai para a região da Dalmanuta, uma região ali, um território de Magdã, ou alguns conhecem por Magdala, de onde surge Maria Madalena, que na verdade lá, no original, Maria de Magdala, né? Porque morava aí em Magdã. E os líderes religiosos estão ali, rodeando Jesus, eles perseguiam Jesus. Eles, na verdade, eles se uniam à multidão, perseguiam no bom sentido, eles se infiltravam, ficavam escutando para depois ter o que falar e o que acusar. Então, tinha as pessoas que se reuniam em volta de Jesus porque queriam realmente ouvi-lo, tem os discípulos que estavam ali para aprender, tinha os que iam porque queriam um milagre, porque queriam comer o pão que ele multiplicou, né? A Escritura deixa isso bem claro. Mas também se reunia em volta dele os líderes religiosos, principalmente os da seita dos fariseus e dos saduceus. E logo depois de Jesus fazer aquele milagre da multiplicação dos pães, aquilo correu por toda parte, né? Os líderes vêm e dizem assim,
dá-nos um sinal do céu. Mas a Escritura diz que eles falaram isso porque eles queriam testar Jesus. Eles queriam pôr Jesus à prova. Eles não estavam ali interessados num milagre realmente, eles só queriam ver o que Jesus ia fazer, como é que ele ia agir, e queriam, curiosamente, que ele manifestasse seu poder. Mas Jesus dá uma lição extraordinária, né? Ele primeiro dá uma lição aos seus discípulos, que nós não temos que provar nada para ninguém, certo? Tem gente, eu vou orar aqui para ver se cai fogo do céu e... Não, nós não temos que provar nada a ninguém. Nós não temos obrigação de mostrar nada para ninguém. Nós temos que ser fiéis, nós temos que ser justos, nós temos que andar corretamente, nós temos que estar inserido na palavra de Deus, obedientes ao Pai, né? A palavra de Deus deve ser absorvida por nós para que nós vivamos ela. E até o maravilhoso da vida cristã é viver a palavra. Existem bem-aventuranças em vários estágios. Bem-aventurança, você sabe, felicidade, alegria, prazer. Existem prazer e felicidade em estágios de aprofundamento. A Escritura diz que é bem-aventurado o que ouve a palavra, é muito feliz quem ouve. Aí depois ela diz que é bem-aventurado também o que lê. Então é feliz quem examina, quem lê a palavra. Mas aí ela vai mais profundo ainda, tem um outro estágio, assim, que é bem-aventurado também quem guarda a palavra. Olha só, são estágios. Algumas pessoas ficam só na alegria de ouvir. Ouve, como estava bom, como foi gostoso. Nós estamos indo lá na casa dos amigos, que maravilha. Ou foram em outro lugar, né? Fomos lá em outra igreja qualquer, tinha um pregador excelente, né? Eu estava assistindo a TV e o padre falou algo maravilhoso, uma palavra boa, né? E fica com aquela felicidade. Mas aquilo fica só ali. Ouviu, gostou, fala para os outros que gostou e pronto. Pronto. Não há um exame daquilo que foi dito, não há uma avaliação, não há um aprofundamento, né? Como quem vai na praia e só molha os pés. Não mergulha, né? Não nada. Não corre uma onda, entendeu? Só vai ali, molha os pés e foi embora. Tem gente que faz assim com a palavra de Deus. Fica alegre por ter ouvido. Amém. Tem a bem-aventurança, acabou ali a bem-aventurança. Mas o ideal mesmo é progredir. Eu ouvi, agora eu vou ficar meditando nessa palavra. E eu vou examinar, e eu vou fazer ela se expandir em mim. Eu vou esquadrinhar esse texto, vou avaliar palavra por palavra dessa frase. Eu vou buscar conhecimento, entendimento de cada palavra que está dentro desse texto. Aí é outra bem-aventurança, que é a bem-aventurança de quem lê, de quem examina, né? E aí nós devemos progredir até então chegar à bem-aventurança de nós podermos viver, executar diariamente, fazer prática a palavra na nossa vida, né? Porque se é bom falar em amor, irmãos, que coisa maravilhosa é amar. Se é bom falar de esperança, que coisa maravilhosa é ter esperança. Como diz o profeta, bom é ter esperança. Olha só, se é bom falar de uma comunhão com Deus, melhor ainda é ter essa comunhão, né? Se é bom dizer, olha, eu conversei com Deus, o que significa, se eu conversei com Deus, eu falei e Deus falou, porque a conversação é um diálogo, né? Então, melhor do que falar de oração é orar, melhor do que falar das bênçãos do Senhor é ser um abençoado. Nós precisamos ter isso.
progredir. Esses líderes, eles não eram assim. Eles gostavam muito de falar a palavra, gostavam muito de discutir a palavra. Então, gostavam de mostrar que conheciam a palavra, no sentido de decoreba, né? Eles decoravam a palavra, entende? Não a examinavam para a prática. Muitos até pegavam a palavra como uma lâmpada para lançar luz no outro. E hoje ainda é assim. Quanta gente que lê a Bíblia para poder apontar no outro os defeitos dele. Entendeu? Mas não examina a si mesmo, não usa a palavra como o salmista usava para si. Quer dizer, ó, lâmpada para os meus, não para o do outro. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Leia-se, para a minha vida, para o meu viver, é a tua palavra. Oh, glória a Deus! Não é daquele que pega a palavra para o outro, o evangelho para o outro, não. É necessário que eu entenda que o evangelho é para mim. O evangelho veio a mim, o evangelho é para mim, a palavra de Deus é para mim, eu quero a palavra de Deus, é assim que deve ser. Aí tem essa bem-aventurança maior. Estes líderes não eram assim, né? E eles então vão provocar Jesus, eles estavam ali para discussões tolas, para fazer pegadinha com Jesus. Sabe aquelas perguntas tolas? Você já teve numa reunião que vem um e atravessa com uma pergunta que não tem nada a ver, entendeu? Ô, irmão, posso fazer uma pergunta? Tu pensa que ele vai fazer uma pergunta para edificar toda a congregação e por isso que a gente quase não abre espaço, porque tem uns que atravessam e incomodam a reunião, tiram o pregador da linha do discurso, né? Então ele diz, posso fazer uma pergunta? Aí faz uma pergunta lá que não tem nada a ver. Quem é a mulher de Caim, irmão? E eu vou lá saber, eu não estava lá. Entendeu? Ô irmão, o inferno é desse jeito, assim. Eu quero saber de inferno, eu estudo sobre o céu. Entendeu? O meu negócio é céu, o meu negócio não é inferno. Meu negócio é Deus, o meu negócio não é outra coisa ruim. Meu negócio aponta para cima. Como diz Salomão, para o entendido, o caminho da vida é para cima. Certo? Para se livrar do abismo, que sempre é para baixo. Todo abismo é para baixo. Logo, a gente olha para cima, de onde aguardamos o Senhor, que disse, olha, levantai os vossos olhos, levantai, erga, de olho para lá, para o céu. Entendeu? Esse é o nosso negócio. Esses líderes, eles iam até Jesus com essas perguntas capciosas, para perturbar a mensagem, para fazer pegadinha e ver se Jesus caía na pegadinha deles. E aí eles chegam aqui com esse papo furado aí, entendeu? Depois de Jesus ter multiplicado pães, depois de ter feito vários milagres, eles chegam com esse papo furado, mostra algum sinal do céu. Jesus, que não era bobo, nada, eu já falei para vocês que Jesus era bom, mas não era bonzinho. Jesus era extremamente equilibrado, um ser que discernia todas as coisas profundamente, vai dar para eles uma resposta que eles não gostaram de ouvir. Jesus, se fosse na nossa linguagem assim, você vai entender aí dentro do texto. Se fosse na nossa linguagem, Jesus disse, poxa, vocês são tão ignorantes assim? Ou mais assim, se fosse num linguajar mais popular, né? Quanta burrice em vocês! Olha só, Jesus diz, vocês entendem de previsão do tempo, ou previsão meteorológica, vocês discursam um com o outro, vocês dizem quando o céu está avermelhado na parte da tarde, significa bom tempo. Tá, o sol está se pondo, está tudo vermelhado, ó, vai dar um dia bom amanhã, olha aí, que dia maravilhoso, né? E quando amanhece de outra forma, nebuloso,
Vocês dizem, ó, amanhã o céu está muito escuro, vai vir tempestade. Vocês sabem discernir os sinais do tempo. Vocês sabem falar o que vem, o que vai acontecer, como vai acontecer, olhando os sinais do tempo. Porém, vocês não sabem interpretar os sinais do céu. Vocês são líderes religiosos, vocês andam com Bíblia na mão, um pedaço de Bíblia no cinto, né? Se fosse hoje, vocês andam com a Bíblia embaixo do sovaco, entende? Alguns parece que faz dela o desodorante dele, certo? Vocês andam com Bíblia para lá e para cá, mas vocês não sabem interpretar a revelação que o Criador passa para vocês. Irmãos, não são poucos. Citam Bíblia, falam de Bíblia, acusam pessoas com a Bíblia, brigam pela Bíblia, entendeu? E não interpretam nada, não entendem. Vocês sabem interpretar o clima de Jesus, mas não sabem interpretar os tempos estabelecidos por Deus. Tem as eras, tem os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E cabe ao cristão, e aqui eu vou abrir um parênteses, não está no nosso texto, mas lembrando a escrita de Paulo, entende? A carta apostólica, o Paulo diz assim, ó, vocês que servem a Deus, de verdade, é claro. Não aquele meia boca, não. Quem serve a Deus de verdade. Ele disse, vocês têm a mente de Cristo. Vocês têm o raciocínio do Cristo, a inteligência do Cristo, o pensamento do Cristo, a visão do Cristo, a psique do Cristo. Olha que coisa tremenda. Pensa, a gente é fraquinho. Não, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mentalidade cristã. Nós fomos ensinados por Cristo e nós estamos envolvidos por seus pensamentos, por seu entendimento, por seu discernimento, por sua sabedoria. Olha só, então é necessário que a gente saiba discernir os tempos. Se o tempo é bom, se o tempo é mau, se está próximo do fim, se as coisas estão para acontecer agora ou não. Ora, eles estavam no meio de um tempo que o Daniel já tinha profetizado, que o Isaías tinha profetizado, que todos os outros profetas falaram que chegaria esse tempo em que viria a Siló, ou a Sião, o Senhor. E ele estava ali, curando, como disse Isaías, dando vista aos cegos, fazendo o paralítico andar, ressuscitando os mortos, limpando os leprosos, consolando os tristes, salvando, porque salvação ele trouxe na expressão magnífica do Criador, trouxe embaixo de suas asas. Ele vem na unção e no poder do Espírito de Deus, não de um Espírito, mas das 7 essências do próprio Criador, pois sobre ele repousou os 7 Espíritos de Deus. E como diz João, o apóstolo, foi manifestada a sua glória, ele cheio de graça e de verdade, manifestou a glória do Pai diante dos olhos de todos aqueles sujeitos. E agora eles vêm pedir um sinal. Jesus não os poupa. Jesus vai falar forte com eles. E não vai medir palavras para amaciar o seu discurso. Pelo contrário, Jesus diz para eles, vocês são perversos. Vocês são gente ruim. Vocês vêm com essa pegadinha aí porque vocês são maus. E tem mais, vocês são adúlteros.
Vocês adulteram a palavra, vocês adulteram o discurso, vocês adulteram a verdade, vocês adulteram até mesmo a lei de Deus, posto que lá no passo de número 55 ou 54, ele já tinha falado deste negócio de que os mestres da lei, pela sua tradição, anulavam os mandamentos de Deus, colocavam as tradições, os dogmas, os seus regimentos, as suas ideias. Nesse tempo de Jesus, irmãos, os judeus já tinham formado, os rabinos judaicos, os rabinos hebreus já tinham formado o Talmud, que era a interpretação da lei. Então tinha toda a Bíblia e no lado, em paralelo, tem até hoje, mais do que a Bíblia, muito mais do que a Bíblia, o Talmud. Livros e mais livros para interpretar a lei. E eles começaram a viver pelo Talmud e não pela palavra de Deus. De sorte que eles viviam coisas que as escrituras não mandavam, não ordenavam, e eles anulavam coisas que a escritura ordenava. Ou seja, davam mais valor à doutrina dos homens, à aparência, davam mais valor às coisas dos homens do que às coisas de Deus. Como muitos são hoje em dia assim também, entendeu? Tem pessoa por aí afora que ele defende de unhas e dentes as coisas dos homens. Defende partido político, defende religião, defende doutrina de homem. Isso pode, aquilo não pode. Não examina a escritura e defende e substitui, às vezes, sem amar. Julgam pessoas, maltratam. Promovem a discriminação, jogam de lado, entendeu? Por quê? Porque não observam a palavra de Deus e ficam observando doutrinas e costumes e tradições e ideias e filosofias vãs de homens que não conhecem ao Senhor. Essa é a grande verdade. Então Jesus disse, olha, vocês pedem, vocês são perversos, vocês são adúlteros, portanto escutem o que eu vou dizer. Não tem sinal para vocês. Não vai ter sinal. Aqui eu quero destacar uma lição muito importante, viu, irmão? Quem precisa muito de sinal, está fraco na fé. Porque quem é saudável na fé, não precisa de sinal nenhum. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, né? Temos pessoas nos assistindo que nunca nos ouviram. E eu vou repetir, olha, se Deus nunca mais falar comigo, não tem problema, eu vivo pelas palavras que Deus já me deu. Se eu nunca mais ouvir uma profecia, a minha vida vai continuar boa, do mesmo jeito, porque eu vou seguir todas as profecias que eu já recebi. Se nunca mais se realizar um milagre perto de mim, ou em mim, ou nos meus, eu vou servir Jesus até morrer. Acabou, é uma escolha, é uma decisão. Eu fiz a minha escolha. Deus fez a sua proposta e eu fiz a minha escolha. Deus me deu oportunidade e eu quis a oportunidade que o Senhor me ofereceu. Ele me deu a sua graça e eu mergulhei no rio da graça divina, porque não vou viver sem Deus, eu quero Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, não precisa de sinal. Ele disse, olha, vocês perversos e adúlteros querem sinal, mas não vai ter sinal. O único sinal que vocês vão ter é o de Jonas. E aí ele pegou e foi embora. Você sabe qual é o sinal de Jonas? Jonas teve 3 dias e 3 noites aonde? No ventre de um peixe. E Jesus, o único sinal que vocês vão ver daqui para frente, daqui eu não vou fazer sinais para vocês. Daqui para diante, e o que vocês vão receber de sinal, vocês, líderes religiosos, vocês que querem só coisa para ver, vocês curiosos, que querem showzinho da fé, entendeu? Para vocês, o sinal que vai ter é o de Jonas. O filho do homem também vai passar
3 dias e 3 noites lá no seio da terra, sepultado. Assim como Jonas tinha sumido por aqueles dias ali, vai sumir o Filho do Homem aqui também. É o sinal que vocês vão ter. Mais nada. Lição: nós não temos que provar nada. Aprenda isso com Jesus. Você, discípulo de Jesus, você, um irmão, seguidor do Cristo, não tente provar nada para ninguém. E quando alguém te tentar, querendo que você prove, corra. Porque essa é uma estratégia que derruba os verdadeiros cristãos. Quando o cristão quer provar que é alguma coisa, sem que ele perceba, o orgulho o domina. Então, não tente provar nada a ninguém. Bom, continuando, nós temos aí a doutrina dos fariseus e saduceus. Mateus 16, 5 a 12 e Marcos 8, 13 a 21. Então, Jesus foi embora dali, falou isso para eles e saiu. E ao saírem dali, os discípulos esquecem de levar o quê? O pão. Eles vão entrar num barquinho, vão para o outro lado, e os discípulos esquecem de levar pão. Deram pão para todo mundo, recolheram ali os cestos de pedaço, e agora vão para o outro lado e esquecem de pão. Esqueceram do pão, não levaram. Era para se precaver e não levaram, né? Jesus diz para eles: tomem cuidado com o fermento. E eles logo lembram do pão. Jesus, tome cuidado com o fermento. Eles lembraram do pão, né? E aí começam a discutir sobre o pão. Trouxesse pão, Pedro? Não. Ô João, não pegasse pão nenhum? Que é interessante, né? Eu não sou precavido e eu começo a cobrar do outro, né? Sempre é assim. Acontece entre casais também, né? Pegasse a chave? Não. E tem marido que acha ruim ainda, que a esposa não pegou a chave. Não pegasse? Ô, mulher, tu também não? Era para tu ter pego a chave. Por que ele não pegou, né? Então tem lá uma discussão entre os discípulos, né? Você trouxe pão? Não trouxe pão. E começa ali. Daí Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão preocupados com pão? Estão preocupados porque não trouxeram pão? Eu já não alimentei 5.000? E depois eu não alimentei mais 4.000? E Jesus pergunta assim: quantos cestos vocês recolheram lá dos pães lá? Se somar as duas multiplicações, vai dar 19 cestos. 19 cestos de pão, da onde só tinha, a princípio, 5 pães, né? E depois 7 pães. Olha só. Aí Jesus disse: vocês estão preocupados com essas coisas? Porque não tem comida? Como vocês são fracos na fé? Poxa, vocês vêm aí de uma sequência de milagres que eu operei na presença de vocês. Irmão, os discípulos davam trabalho para Jesus, tá, irmãos? Davam. Aí alguém vai dizer assim: poxa, mas eles eram incrédulos mesmo, né? E hoje? E tu? E eu? Hã? Vocês já notaram que diante de cada problema da vida, a tendência é nós esquecer de tudo que o Senhor já fez? Você já percebeu isso? Você está indo bem, deu uma coisa errada. Deu uma coisa errada. A tendência é esquecer de todas as coisas que o Senhor já fez. O salmista, ele tinha uma prática interessante. Ele conversava com a sua alma e relembrava a alma, entende? Chamava a atenção da própria alma para ela não esquecer dos benefícios do Senhor. Muitas vezes ele dizia: minha alma bendiz a Deus, fala bem de Deus. Minha alma
tu não murmura, tu não critica a Deus, tu bendiz ao Senhor, pois foi Ele que sarou todas as tuas enfermidades, perdoou todas as tuas iniquidades. Foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então ele lembrava a alma para a alma não esquecer, porque a alma se esquece rápido. Ela vai se apegando nas coisas daqui e rapidinho se esquece do poder de Deus, da glória de Deus, das ações maravilhosas do Senhor. Como é fácil esquecermos, né? Então Jesus diz para eles: olha, como vocês são fracos na fé, lentos para aprender. Isso diz alguma coisa para você? Como vocês demoram a aprender, vocês têm o coração endurecido? Aí é uma pergunta que ele faz. O coração de vocês ainda está duro, vocês ainda não estão mole para Deus, vocês ainda não estão derretidos por Deus, vocês ainda não se quebrantaram diante das maravilhas do Senhor, vocês ainda têm resistência às coisas espirituais. Será que vocês não entendem? Os olhos de vocês não veem? São perguntas de Jesus. Os olhos de vocês não enxergam? Com isso ele está querendo lembrar eles do profeta Isaías. Tem olhos, mas não veem. Um povo de olhar que não capta, não percebe, um olhar que não tem a imagem da realidade. Está tão perdido na correria da vida, tão como diz no piloto automático, que nem percebe nada, nem percebe que Deus tem dado a vida, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus tem suprido as necessidades, que Deus tem tido cuidado de nós. Eles estavam vivendo com Jesus, viram aquelas coisas todas que a gente já aprendeu, e agora estão ali preocupados com o pão, não trouxeram pão. Quase dão uma briguinha dentro do barquinho. Então, tu é culpado. Tu é culpado. Não, o culpado é tu. Entendeu? Não, amados. Jesus disse: olha, vocês, os olhos de vocês não veem, os ouvidos de vocês não ouvem. Vocês esquecem das coisas rápido. Não lembram dos pãezinhos partidos, não lembram dos cestos que sobejaram. Vocês não estão lembrados? Jesus está falando para eles. Você não lembra? Quantas coisas que o Senhor já nos enviou, quantas mensagens para nos ensinar, quanto o Senhor já falou para nós, ficarmos olhando para Ele e a gente esquece. A gente esquece, com facilidade esquece. Jesus continua: vocês não devem se preocupar com o pão físico. Vocês não devem ter preocupações com a matéria. Será que vocês conseguem se desligar da matéria? Será que vocês conseguem entender que a vida de verdade se origina no espírito e não na matéria? Ele já tinha dito lá atrás, nós já aprendemos aqui, ele disse: a carne para nada presta. A carne, a expressão, a matéria não presta para nada, a matéria, já falei aqui, a matéria vai acabar, a matéria vai se findar um dia. Esse corpinho bonito ou feio que você tem, né? Que uns se olham no espelho e se acham feio, e outros se acham muito lindo e fica todo orgulhoso. Vai se acabar. Vai se acabar. A casa que você tem, ela vai se acabar. O carro vai se acabar. Tudo que você tem da matéria, toda a matéria que você tocar, vai acabar. Tudo vai passar. Vai acabar a Terra, o próprio planeta vai se acabar. Todo o sistema solar que nós conhecemos, todas as estrelas que o homem consegue alcançar a olho nu ou através de potentes lentes, vão se acabar. Tudo aquilo que está materializado se acabará e tudo voltará ao que antes era. Será
metafísico, será no plano do Espírito. O Criador deu um espaçozinho para nós aqui na terra, prendendo o nosso espírito nessa casinha feita do pó. Ele botou o nosso espírito nessa casinha feita do pó, nos criou e nos fez residir nesta casinha, para aqui nos crivar quem é do bem, quem é do mal. E cada um vai receber a sua recompensa, uns para eternização, uns para viver a vida perdurável e outros para a extinção. Essa é a grande verdade. Quem vai receber a vida perdurável? Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, aqueles que confiam, creem no Filho de Deus, como está dito pelo apóstolo João, no evangelho que é de sua autoria, para que todo aquele que nele crê não seja extinto, não pereça, não se acabe, mas não tem o azinho, tá? Originais não tem o azinho, mas tenha vida eterna. Não é tenha a vida, não, tenha vida eterna. Parece que remete para lá. Não, já começa agora. Os que são de Deus já são agora. Os que estão sendo eternizados já estão sendo agora. Os que confiam no Senhor confiam agora, e aquele que perseverar até o fim, este será salvo, diz as Escrituras. Oh, coisa maravilhosa! Então confia no Senhor de todo o teu coração, e aí então Ele cuidará de você, cuidará de mim, de nós. Ele estabelecerá, firmará, confirmará, realizará os desejos do nosso coração. Desejo é a oração. A oração que nós fazemos dentro do próprio coração, naquela que vem do suspiro. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Ele terá misericórdia de ti. Oh Deus, me dá uma saída, Ele te mostrará uma saída. Oh Deus, desejo do coração, melhora a nossa vida aqui em casa, haverá melhoria de vida no teu lar. Oh glória a Deus, essa é a grande verdade. Os desejos é que Ele está olhando. Aleluia, porque Ele não atende simplesmente oração jogada de boca fora, não. Ele não é interessante, a gente ora verbalizando, mas o Senhor não escuta as palavras que verbalizamos. Não é assim. Ele escuta as que brotam de fato no coração. Claro que aquilo que eu verbalizo vai ficar registrado. Só que a atenção do Senhor é para os desejos do coração. Porque tem coisa que o sujeito fala aqui, mas lá dentro não está afim, não. Entendeu? Ele quer ver a realidade. Por isso o salmista diz que o verdadeiro cidadão do céu, certo? O verdadeiro cidadão do céu é aquele que fala verdadeiramente, que afina a verbalização com o coração, que fala verdadeiramente segundo o seu coração. Não é aquele que pensa uma coisa, mas diz outra porque tem irmão em volta. Entendeu? Vocês já viram oração assim? Ou melhor, quantos já oraram assim? Ensaiaram a oração porque tinha irmão escutando a oração. Essa não valeu nada. Não valeu nada. Mas se eu vou orar, como eu oro sozinho com Jesus, o irmão escutava, vai rir de mim. Não faz mal, ele que fique rindo, o Senhor fica te ouvindo. Agora, não dá para o Senhor uma oração que não é verdadeira. Não ofereça para Deus uma oração que não é sincera. Porque Ele está de olho dentro do coração. E se a boca não falar verdadeiramente conforme o coração, olha, pode doer. Mas aí não somos cidadão do céu. Quando destoa,
não somos cidadão do céu. Jesus disse: vocês não devem se preocupar com o pão físico, com a matéria, mas com o fermento dos religiosos e dos políticos. Na expressão bíblica ali você vai ter a frase com os fermentos dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Herodes é o político. Os saduceus são os religiosos liberais. E o religioso meia boca, o morno, na verdade os mornos, não é os mormos, é os mornos, tá? Os saduceus são os mornos, porque eles criam em Deus, mas criam também em reencarnação, não criam em anjo, não criam... É uma salada. Então os mornos, os saduceus. E os fariseus eram radicais. Hein? Tudo é pecado, tudo não pode, tudo ofende, tudo machuca, tudo é ruim, tudo... Entende? Aquela coisa nojenta de viver. Você já viveu assim? Você já pertenceu a alguma coisa assim? Eu já. Não bebe, não toca, não come, não vai, entende? Não faz. Ô, coisa nojenta. Ainda bem que Jesus me libertou disso. Glória a Deus, Ele me botou no centro, no equilíbrio, me ensinou o caminho e deu paz à minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele usa essa expressão, fermento dos fariseus, saduceus e de Herodes. Aí quando você vai pesquisar, você vai ver isso. Um fermento, uma química que agita o povo e que ajunta as massas, mas que infla ela e que, na verdade, na expressão de Jesus, é a demonstração do que o fingimento e a mentira faz na vida de um ser humano. Ele disse, então, vocês se guardem desse fermento dos religiosos e dos políticos. Eu resumi aqui, tá? Do discurso fingido, da pregação só para agradar o ouvido dos outros, entende? Daquela pregação interesseira, dessas coisaradas que não agradam a Deus. Ele disse, eu estou falando de fermento espiritual, eu estou fazendo comparação, como a química do fermento natural faz crescer a massa, também há muito ajuntamento, há muita coisa que não vale de nada, está fermentado, tem muita coisa que só serve para murmuração, para confusão, para briga, para discussão e não leva a lugar nenhum. Aí Jesus disse, vocês que são meus discípulos, se livrem disso, se livrem de todo fingimento, de toda aparência e mentira. Tudo isso deve ser eliminado de vocês. Vocês são da verdade, vivem a realidade. Vocês são chamados para agradar a Deus. Vocês são gente de fé. Vocês não andam por vista. Vocês andam para agradar aquele que está em todo lugar. Essa é a grande realidade. Nesse momento, Jesus está por ali, vão trazer um cego. Então, a cura de um cego em Betsaida. Marcos 8, 22 a 26. Chegando ele em Betsaida, você está entendendo que Jesus está fazendo uma caminhada, ele está passando pela região, começou lá em Tiro, em Sidônia, foi passando, depois Magdã, depois, enfim, ele vai chegando, agora ele chega em Betsaida. Chegando em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e implorando que Jesus tocasse nos olhos dele. Me chamou a atenção esse negócio do tocar. Jesus, toca nos olhos dele. Toca aí. Eu anotei alguma coisa aqui. Primeiro, a fé, a essência da fé é coragem e confiança. Quando você olhar para alguém e disser assim, olha, esse aí é um homem de fé, ou essa ali é uma mulher de fé, você está falando de alguém corajoso e confiante. Essa é a grande verdade. A palavra fé, ela vem dessa raiz de coragem e de confiança. Se alguém desejar inteiramente algo que é de verdade, o toque
é apenas um abrir-se para os sentidos físicos. Quem tem fé de verdade não precisa de toque. Sabia? Quem tem fé de verdade não precisa ver, não precisa ser tocado. Mas a maioria das pessoas são tão fracas na fé que elas precisam de um toque. Elas precisam de um amuleto. Elas precisam de alguma coisa para que a sua fé se estribe. É bom lembrar aos irmãos que quanto maior a coragem e a confiança, ou seja, quanto maior a fé, menor a necessidade de fisicalidade. Ou seja, quanto mais fé eu tenho, menos eu preciso ver, menos eu preciso de amostragem, menos eu preciso de sinal, menos eu preciso... É aquilo que eu disse. Se Deus não falar mais o que Ele falou, está ótimo. Se Deus não revelar mais nada, o que Ele revelou já é excelente. Dá para viver pela revelação que Ele já mandou. Entendeu? Essa é a grande verdade. Hoje, se nós andarmos aí pelas igrejas, pelas religiões, nós vamos ver uma porção de amuletos e símbolos sagrados. É copo com água em cima do rádio, na TV. Hoje não dá mais para botar na televisão, né? As televisões estão mais fininhas, está um problema botar copo com água em cima da televisão. Entende? Mas as pessoas têm essa necessidade. Bota na frente da televisão um copo com água. Amarra uma fitinha no pulso. Pega o envelope, leva o envelope, traz o envelope, traz a carteira do marido ou da esposa, do filho, traz uma muda de roupa. São tudo coisas físicas pela fraqueza da fé. Olha só como não precisa de nada dessas coisas. Quer ver? O capitão, vamos lembrar do capitão de Cafarnaum? O capitão chega para Jesus e diz, não precisa ir lá em casa, eu não preciso de fisicalidade. Eu não estou trabalhando físico. Eu não preciso de um pedaço de matéria para confirmar a minha fé. Jesus, eu também sou autoridade. Eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, porque ele está sobre as minhas ordens. Jesus, eu quero dizer para ti que eu creio que uma palavra tua resolve o problema lá em casa. Diz só uma palavra e o meu criado vai sarar. Oh, glória a Deus! E Jesus disse, olha, nem entre os crentes eu achei uma fé tão grande. Ele falou isso, irmãos? Falou. Ele disse, nem mesmo em Israel. Israel eram os crentes. O capitão de Cafarnaum é um gentio, é um pagão. Olha só. Nem mesmo entre os crentes, entre os israelitas, eu achei uma fé tão grande. Vai, homem, o teu criado está sarado. E ele foi. Olha só que coisa extraordinária. Não precisa de fitinha, não precisa de nada disso. Certo? Acontece que como a maioria tem a sua fé fraquinha, certo? Às vezes é preciso usar da fisicalidade pela fraqueza da fé do indivíduo. Neste caso, trouxeram o homem para Jesus, o cego, se toca nele. Toca nele. Se Jesus diz não toco, né? Ele não queria. Jesus olha e diz, não precisa tocar. Ele já ficava tudo irado. Ficava tudo nervoso. Trouxe o cego, não gosta de cego. É preconceituoso, não gosta de cego. Trouxe o cego aqui, ele não quis tocar no cego. Tem nojo de cego, é o que dizer. Então Jesus, percebendo que eles tinham a necessidade de um toque, de uma fisicalidade, tá? Ele tira o homem e ele vai fazer com aquele homem aquilo que ele fez ali no passo 57 com o surdo e que tinha a língua travada. Vocês lembram? A cuspidinha de Jesus? Precisa de toque? Pega uma cuspida. Entendeu? O que Jesus faz aqui? Ele tira o homem da frente da multidão, leva mais separadinho ali e chega e dá uma cuspida no olho do homem.
Quer toque? Pá, pegou lá. Entendeu? Eu acho que o ceguinho na hora, o que é isso? Entendeu? Depois Jesus colocou as mãos sobre ele. Primeiro Jesus cuspiu e depois colocou a mão sobre ele. Olha que coisa interessante. É o segundo milagre que ele vai operar, realizar com a sua saliva. No Talmude, nos ensinamentos rabínicos, eles colocaram que no sábado não podia cuspir na terra, porque senão criava mais saliva. Cabeça deles lá. Certo? E que se tivesse mesmo necessidade de cuspir, tinha que ser numa pedra, porque então ia evaporar mais rápido. Olha. E Jesus pega e cospe no olho do cego, para mostrar que ele realmente é Deus. Essa é a grande verdade, certo? E depois de cuspir no olho, ele impõe as mãos e pergunta para o homem: você percebe alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Aí o homem responde assim: eu estou vendo as pessoas, mas assim como árvores que andam. Eu estou vendo como árvores que andam. Olha que coisa interessante. De árvore ele devia entender, porque normalmente certo botava ele debaixo de uma árvorezinha para esmolar, né? Sempre procurava uma sombrinha, então ele tinha. Agora ele está vendo uma porção de coisas se mexer, ele tem uma noção que é semelhante à árvore que anda. Então Jesus colocou as mãos nos olhos do homem novamente e ele conseguiu ver claramente. Lição para nós. Nem toda obra que Deus realiza é agora, é na hora. Às vezes o Senhor trabalha a nossa fé. Às vezes Ele quer ver a nossa reação diante da obra progressiva. Entendeu? Ele quer ver a nossa perseverança na sequência dos fatos. Então tem obra que o Senhor faz na hora e tem obra que precisa de um segundo toque. Tem obra que nós precisamos estar ali firmes na fé. Tem coisa que ele vai sarar devagarinho. Tem enfermidade que vai sarar devagarinho. Vai melhorando hoje, amanhã está melhor, depois está melhor. Sarou. Sarou. Tem soluções de problemas que também vai ser progressivo. Nós queremos tudo no agora, nós queremos tudo já, nós queremos tudo do nosso jeito, mas Deus trabalha progressivamente também. Eu já vi irmãos sem entendimento dizer assim: se Deus fez, é na hora. Não é verdade. Não é verdade. Jesus ficou 3 anos e meio ensinando Pedro. Ele só se converteu depois da ressurreição. Não é assim? Só lá no Eu Te Amo. Lá foi a conversão dele. Jesus falou isso. Quando tu te converter, tu vais confirmar os teus irmãos. Tu é meu irmão, mas tu ainda não é convertido. Mas quando tu te converter, tu vai dizer: é meu irmão. Lá no julgamento, Pedro nega: não conheço. Não conheço, não está convertido. Mentiu, praguejou, cuspiu no chão. Não fez milagre nenhum com aquilo, só se estragou. Não é verdade? Mas lá, depois da ressurreição, ele tem um encontro com Jesus e eu te amo. E Jesus, ele negou 3 vezes, Jesus fez ele testificar 3 vezes, confirmação do seu amor.
E ali o Senhor dá o ministério pastoral para o Pedro. O Pedro se recuperou por amor. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, irmãos. Para concluirmos, fique atento à questão da progressão. Nem tudo é na hora, não. Tem coisas que é um processo. O irmão está fraquinho, mas vai ser fortalecido. O irmão tropeçou, mas vai caminhar direito. O irmão está manquejando, mas o Senhor vai dar uma força aos seus joelhos e você vai se firmar. Oh, glórias ao nome do Senhor. A fé é a coragem de encarar Deus como eu sou. Não exaltado, mas humildemente. Senhor, eu sou isso aqui mesmo. Eu sou o que sou, Senhor, mas Tu também é o que é. Eu sou tua criatura tua, Tu és o meu Criador. Eu sou pequeno, Tu és grande. Oh, eu sou frágil, mas Tu és forte, és poderoso. Eu tenho os meus defeitos, mas Tu és perfeito. Trabalha em mim, aperfeiçoa a minha vida. E a obra do aperfeiçoamento é uma obra de progressão. Mas de toque em toque, o Senhor vai melhorando a nossa vida. Glória a Deus. Dia após dia, se ficarmos firmes na fé, nós podemos aguardar que toda obra se realizará em nós. Glória a Deus. O cego não achou ruim de receber uma cuspida sobre os seus olhos. Não achou ruim de Jesus tocá-lo. Não reclamou de estar vendo, ainda que não nitidamente. Ele ficou firme, confiando que aquele que nele começou a boa obra, ele mesmo a aperfeiçoaria. Glória a Deus, em seu tempo o Senhor nos aperfeiçoará. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele dá o último toque. E o último toque do Senhor deixa o homem são, salvo da cegueira. Louvado seja o Senhor. Jesus disse para ele: olha, agora você está enxergando, não entra no povoado. Não vai contando para as pessoas aí o que aconteceu contigo. Não deixa as pessoas notar que eu te curei. Não entra no povoado, não fica de amostra, na vitrine, para não tumultuar e trazer mais gente e provocar mais ciúmes nos líderes religiosos, porque ainda não era a hora do Senhor entrar na fase de seus sofrimentos. Mas não adiantava. Quanto mais Jesus dizia para não entrar, para não falar, aí é que eles falavam, aí é que entravam. E quem que ia entrar mesmo? Um cego que não enxergava, agora queria ver tudo, né? Agora queria passar no meio de todo mundo. Eu penso que ele sai berrando. Jesus disse: não fala, nem deu tempo. Ele já estava correndo lá e tumultuando as coisas, mas era a alegria da obra de Deus na sua vida. Quando Deus age na nossa vida, irmão, não dá para ficar calado. Não dá para silenciar, não dá para se esconder, como o próprio Jesus mais tarde vai dizer: não se pode esconder uma cidade edificada em cima do monte, não tem como esconder, não dá. A obra de Deus na nossa vida não tem como ficar sem testificar, não tem como ficar sem falar daquilo que temos visto e ouvido, não dá. Oh, glória a Deus, ainda bem que em nossos dias o Senhor deu ordem diferente. Eles se indo, anunciem as boas novas, anunciem as coisas que Deus fez por vocês, anunciem as obras de Deus na vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Façam isso, caminhem assim, creiam, sejam firmes, e o Senhor realizará a sua obra plena na vida de todos nós que confiamos no seu nome. Queiram estar em pé, por favor. Oh, glória a Deus. Obrigado, irmão João. Nós vamos orar a Deus nesse momento, nessa
oração, vamos apresentar a dona Laura. Ela está com problema no rim. É um pedido que vem através do Facebook. Nós vamos orar por você, amada, que está aí nos ouvindo. Também nós vamos orar por Marcos, que está com câncer. E vamos orar por outros que não conseguiram enviar a sua mensagem, mas que estão precisando do Senhor, da ajuda, do toque de Deus. É interessante que aqui trouxeram um cego. Trouxeram um cego. Quem sabe você tem alguém para levar a Jesus nessa noite, né? Um parente, um amigo, um conhecido. Apresente ele a Jesus. Ou talvez você mesmo precise de um milagre, de uma intervenção do Criador, de uma ação do Todo-Poderoso. Creia e rogue a Deus, que é maravilhoso para atender as nossas petições. Pai do céu, em o nome de Jesus, o Cristo, nós oramos a Ti neste momento. E rogo a Ti, Senhor, logo após meditarmos em Tuas palavras maravilhosas, nesse texto das Escrituras, do Evangelho, que revela a Tua ação, Pai, a Tua mesmo, porque o Teu Filho estava revelando Tu para o mundo. Tudo que Jesus fez, tudo que agiu, eu já aprendi, Pai, que Ele estava só mostrando como Tu és, como Tu ages. Por isso Ele diz que as obras que Ele realiza não são dele, mas são Tuas. São obras Tuas. Teu Filho Jesus nunca tomou para si a glória, mas Ele disse: essas obras eu vi meu Pai fazer. Essas obras revelam o Eterno, o Criador, o Pai nosso que habita os céus. E eu olho para as ações, a forma de Tu agir, meu Senhor, através da lente Jesus. E é impossível não concordar que Tu, Senhor, és maravilhoso. Como Tu és cheio de bondade. É sim verdade que o Senhor é firme quando precisa nos exortar, nos repreender como filhos. Mas em tudo isso se revela o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade para com todos aqueles que confiam em Ti. Hoje, mais do que em toda a minha vida, a minha alma espera em Ti. Eu confio em Ti. Eu creio em Ti. Não tenho dúvida alguma, Senhor, que para Ti não há impossível. E que se o Senhor quiser operar, realizar, efetuar qualquer obra para ajudar alguém, não há quem possa impedir. Oh, glória a Deus! Por isso, por saber quem Tu és, como Tu és, e como é cheio de amor e de misericórdia, eu rogo pelo Marcos, que está com câncer. E enquanto eu falo contigo, Pai, eu vejo um milagre. Eu sei que o Senhor pode arrancar o câncer, ou matá-lo, destruí-lo, extingui-lo, exterminá-lo dentro de um organismo. Se o Senhor quiser, o Senhor manda seus mensageiros celestiais que podem fazer uma cirurgia, substituindo peças
órgãos novos, tirando os que estão contaminados por essa doença terrível, ou simplesmente, como o Senhor fez para o capitão de Cafarnaum, o Senhor pode dizer uma palavra e o câncer desaparecerá. Oro pela dona Laura, Senhor, que está com problemas nos rins. Tu criaste o rim de cada um de nós. Oh, para ti isso é nada. Sabe, eu sei que não precisa nenhuma palavra neste caso. Eu sei que um sopro, um olhar, e tudo ficará bem. Glória a Deus. Olha por tua filha neste momento. Seja glorificado o teu nome, Senhor, na saúde da tua filha, no bem-estar da tua filha. Oro também por todos os outros que neste momento estão precisando de socorro. Oro pelos pais e pelos filhos, pelos lares, por tua presença entre os homens. Oro pelos meus irmãos que vieram aqui, que respeitosamente receberam a tua palavra e de forma reverente ouviram a tua verdade. Que cada um, Senhor, seja agraciado por ti. Que cada um receba o que deseja. E que com fé firme, com coragem, com confiança, saiam desta casa nesta noite para se regozijar em ti, em uma vida pacificada, cheia de regozijo, de louvores ao teu nome. Glória a Deus, em o nome de Jesus. Graças